Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1997. Um homem de 71 anos está numa mesa de baralho, no Leblon, bebendo uísque com os amigos. É terça-feira. Ele está relaxado em casa, por assim dizer, porque para esse homem, praticamente toda a cidade era a casa dele. De repente, ele leva a mão ao peito. Em poucos minutos, está morto. Infarto fulminante. Parece o final discreto de um aposentado qualquer. Não é. Esse homem comandou, durante quase 30 anos, o jogo mais popular e mais ilegal do Brasil. Foi dono de time de futebol, presidente de escola de samba, formado em direito, amigo de generais, amigo de apresentadores de TV, amigo de banqueiros, os de verdade e os outros. Foi preso várias vezes. E em pelo menos 2 delas, transformou a cela em algo mais confortável que a casa de muita gente que nunca pisou numa cadeia. O enterro dele parou uma escola de samba no meio do ano. O nome dele virou sinônimo de poder no subúrbio carioca. E, décadas depois, ainda é citado como o homem que organizou o crime no Rio de Janeiro do jeito que ele funciona até hoje. Esse é o dossiê de Castor de Andrade. O doutor. O capo. O padrinho de Bangu. Meu nome é Eco. E este fato ainda está ecoando. Para entender Castor, primeiro precisamos entender de onde ele veio. E onde ele veio, segundo qualquer critério, era um lugar absolutamente comum. Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Início do século XX. Um bairro operário, organizado em torno de uma fábrica de tecidos e de uma várzea de futebol. A avó materna de Castor, Dona Eurídice, ficou viúva cedo. Para sustentar a casa, fez o que muitas mulheres da época faziam quando precisavam complementar a renda sem sair muito de casa, virou apontadora do jogo do bicho. Uma banca modesta. Um caderninho. Uma casa de sapê na Rua Fonseca, nada de chefão, nada de império. Só uma senhora anotando apostas de vizinhos. A filha dela, Carmen, casou com um maquinista de trem chamado Eusébio Gonçalves de Andrade, apelidado de Cizinho. Cizinho era visto como homem trabalhador, gente boa, querido no bairro. Mas, ao se casar, ele assumiu os pontos de jogo da sogra. E foi expandindo. Mais bancas, mais apontadores, mais dinheiro. Parte desse dinheiro foi parar em gado e outros negócios, a tentativa clássica de quem ganha dinheiro na contravenção e quer um pé na legalidade. Em 1926, nasce o primeiro filho do casal, Castor Gonçalves de Andrade da Silva. Reparem no nome. Castor. Em latim, castor é o nome científico do gênero dos castores, aqueles roedores que constroem represas e organizam território com uma eficiência impressionante. Coincidência de nome. Mas, olhando para trás, parece presságio. Castor cresceu como um adolescente de classe média. Estudou em 2 colégios tradicionais do Rio, São Bento e Pedro II. Era considerado, pelos próprios relatos dele, um aluno brilhante. O problema é que o brilhante e presente raramente andavam juntos. Castor matava a aula com uma frequência notável para ir nadar nas praias do Flamengo. E quando não estava na praia, estava nas bancas do jogo do bicho da família. Segundo ele mesmo contou, décadas depois, numa entrevista, ele aprendia rápido e, de fato, parece que aprendeu. Só que o que ele aprendia rápido não eram as lições de matemática. Era como o jogo funcionava, como os apontadores se organizavam, como o dinheiro circulava. Aos 20 e poucos anos, antes mesmo de terminar a faculdade, Castor já tinha assumido, na prática, o controle de boa parte do negócio da família. Em 1962, ele se forma em Direito pela Faculdade Nacional de Direito, no Rio de Janeiro. Nunca exerceu a profissão. Mas, e aqui está o detalhe interessante, o diploma não foi inútil. Pelo contrário.
Ter formação jurídica deu a Castor algo que poucos bicheiros da época tinham: a compreensão exata de onde ficava a linha entre a contravenção e o crime, entre o que dava cadeia e o que dava só multa. Ele não precisou ser advogado de ninguém. Ele precisou apenas saber, melhor que os próprios advogados da polícia, até onde podia ir. E, convenhamos, um chefão de jogo ilegal com diploma de direito na parede. É o tipo de detalhe que parece roteiro de novela. Só que era a vida real de Bangu. Antes de seguir com Castor, precisamos voltar décadas, quase um século, para entender o jogo que ele um dia comandaria. A história começa em 1892, no Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. O fundador do zoológico, o Barão João Batista Viana Drummond, tinha um problema bem concreto: o zoológico estava endividado e o número de visitantes era baixo. A solução dele foi, para a época, genial. Cada ingresso vendido vinha com um bilhete estampado com a imagem de um animal, entre 25 espécies diferentes. No fim do dia, um dos animais era sorteado. Quem tivesse o bilhete daquele animal recebia um prêmio em dinheiro. 20 vezes o valor pago pelo ingresso. Simples, visual e extremamente viciante. O zoológico encheu. Mas, rapidamente, surgiu algo que Drummond não previu: pessoas que vendiam apenas o bilhete, sem o ingresso, em qualquer esquina da cidade. Você não precisava mais ir ao zoológico. Bastava escolher um bicho, pagar uma graninha, e esperar o resultado do dia. Nasceu ali, sem querer, o jogo do bicho. E em 1895, só 3 anos depois, o jogo já tinha sido proibido por lei. Tarde demais. A febre do bicho já tinha tomado o Rio de Janeiro e começava a se espalhar pelo país. Os primeiros banqueiros do jogo eram donos de armazéns, sapateiros, donos de quiosques, gente comum que via ali uma fonte extra de renda. Durante a crise de 1929, quando o desemprego disparou no Brasil, o jogo do bicho virou ainda mais popular. Era uma forma rápida e simples de ganhar um dinheiro extra no fim do dia, sem depender de banco, sem burocracia, sem juro. Foi exatamente nesse cenário, décadas depois da criação do jogo, mas dentro dessa mesma lógica de renda extra de bairro, que a avó de Castor entrou na atividade. Em outras palavras, quando Castor nasceu, o jogo do bicho já era, há mais de 30 anos, parte do cotidiano popular brasileiro. Ele não inventou o jogo. Ele herdou um sistema gigantesco, descentralizado e, friso esta palavra, violento. Porque, ao contrário do que a nostalgia romântica costuma sugerir, o disputa por pontos do jogo do bicho, ao longo do século XX, deixou muitos cadáveres pelo caminho, e foi exatamente nesse cenário de guerra que Castor de Andrade encontrou sua oportunidade. Nas décadas de 1960 e 1970, o jogo do bicho no Rio de Janeiro vivia o que só pode ser descrito como um estado de guerra permanente. Bicheiros contratavam pistoleiros para tomar pontos de apontadores rivais. Policiais eram contratados, pela própria contravenção, para garantir segurança das bancas. Resultado: praticamente tudo se resolvia na bala. Foi nesse ambiente que Castor de Andrade, já com o controle dos negócios do pai, começou a expandir. E aqui ele fez algo que poucos bicheiros tinham capacidade, ou inteligência, para fazer. Em vez de simplesmente brigar por território, Castor começou a negociar. Reuniu os principais banqueiros do jogo do bicho do Rio de Janeiro e propôs uma divisão territorial. Cada bicheiro ficaria com sua área, e quem quisesse expandir para o território de outro, teria que negociar ou pagar. Pode parecer pouco, dito assim, rapidamente. Mas pense no que isso significa: ele transformou uma guerra descentralizada e sangrenta numa espécie de cartel organizado, com regras, hierarquia e, surpreendentemente, menos mortes no curto prazo. Os autores que estudaram esse período chamam essa fase de consolidação do crime organizado ligado ao jogo do bicho.
E Castor, no centro dela, ganhou um apelido que diz tudo: Capo, Capo. Dito Ticapi, chefe de todos os chefes, emprestado diretamente do vocabulário da máfia italiana. Sim. O mesmo título que o cinema usa para descrever Don Corleone. Só que, em vez de Nova York, era Bangu, e em vez de terno italiano, muitas vezes era sapato branco e camisa aberta. Pausa breve, tom seco. Os grandes chefões, ao que parece, sempre tiveram um fraquinho por sapato branco. Em qualquer continente. Com o poder consolidado no jogo, Castor fez algo que viraria sua marca registrada. Investiu pesado em duas instituições que, à primeira vista, não tinham nada a ver com contravenção. O Bangu Atlético Clube, time de futebol que ele havia herdado, em parte, da influência do pai. E a Mocidade Independente de Padre Miguel, escola de samba da região, da qual se tornaria presidente de honra. Os autores que estudam esse período usam um termo específico para descrever esse papel: mecenas. Mecenas era o nome de um romano que, na antiguidade, financiava poetas, artistas. O termo virou sinônimo de um grande patrocinador das artes. E sim, é estranho, eu sei, mas é o termo técnico usado para descrever um bicheiro bancando samba e futebol. Sob a presidência de honra de Castor, a Mocidade conquistou 5 títulos do Grupo Especial das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Foi também sob pressão dele que nasceu a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio, a entidade que, décadas depois, viraria a organizadora oficial do Carnaval Carioca. E por trás de toda essa generosidade cultural havia, claro, um objetivo muito prático: lavagem de dinheiro, construção de prestígio e uma rede de proteção que ia muito além da polícia. Quando você financia o carnaval de uma cidade inteira, governadores atendem o seu telefone. Quando seu nome está ligado a títulos de futebol, jornalistas escrevem sobre você com carinho. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora, gente, chegamos numa parte da história do Castor que parece exagero de roteiro de filme. Mas não é. É registrada. É filmada. Está em arquivo. Em 1966, o Bangu disputava a final do Campeonato Carioca contra o América, 2 times com uma rivalidade histórica, dentro e fora de campo. Castor, como de costume, acompanhava o jogo da beira do gramado. Não na arquibancada. Na beira do campo. Ao lado dos jogadores. Aos 27 minutos do segundo tempo, o juiz marca um pênalti, duvidoso, a favor do América. E Castor de Andrade, presidente de honra do clube, dono do maior esquema de jogo ilegal do Rio de Janeiro, faz o seguinte: invade o campo, saca um revólver da cintura e parte para cima do árbitro. Ele foi contido pelo chefe de segurança do estádio. Mas, atenção para esse detalhe, ninguém teve coragem de tirá-lo do estádio. Ele continuou assistindo ao jogo da beira do campo. O Bangu venceu por 3-2. E foi campeão carioca daquele ano. Eu já vi gente brigar feio por causa de pênalti duvidoso. Mas sacar arma de fogo contra o juiz e continuar assistindo o jogo como se nada tivesse acontecido é, até hoje, um nível de torcedor que nenhum aplicativo de apostas consegue recriar. Mas a história não para aí. Em 1967, um ano depois, durante uma transmissão de TV ao vivo, um programa de debate esportivo, comentaristas insinuaram que Castor teria subornado o goleiro do Botafogo para perder uma partida. A reação de Castor foi, mais uma vez, nada sutil. Ele invadiu o estúdio de televisão durante a transmissão ao vivo. Pensem nisso por um segundo. Hoje, um clube manda uma nota de esclarecimento pelas redes sociais. Castor mandava, ele mesmo, em pessoa, dentro do estúdio. E, apesar de tudo isso, ou talvez por causa de tudo isso, ele era adorado em Bangu. As pessoas contam que ele era um homem carismático, de conversa fácil,
que lembrava nome, lembrava rosto, ajudava vizinhos com remédio, com leite, com o que fosse preciso. Só que tinha um detalhe. Quem o conheceu descreve bem, ele mordia e assoprava. Sorria, abraçava, dava risada, e, se você cruzasse com ele de um jeito que não devia, o sorriso acabava na hora. E, sorrateiramente, você podia virar assunto de conversa no passado. Em 1964, o Brasil entra em ditadura militar. A princípio, os esforços do regime não estavam centrados em combater a contravenção, havia prioridades maiores, do ponto de vista do governo. Mas, com o tempo, e com o avanço de uma moralidade conservadora vinda dos militares, os olhos do Estado começaram a se voltar para os bicheiros. Em 1968, o general Luiz de França Oliveira comandou uma grande operação contra a contravenção no Rio de Janeiro. Dezenas de bicheiros foram presos. Centenas de bancas de apontadores foram desmontadas, e Castor de Andrade foi preso 3 dias depois do início da operação. Ele foi levado para o presídio de Ilha Grande, acusado de enriquecimento ilícito. E é aqui que a história fica peculiar. Castor não ficou numa cela comum. Segundo relatos da época, ele foi colocado numa casa de 8 quartos, totalmente reformada, dentro do presídio. Tinha empregados, alguns relatos falam em até 4 pessoas a seu serviço, incluindo um mordomo. Tinha telefone. Tinha salão de jogos. Tinha televisão, em uma época em que televisão, sozinha, já era artigo de luxo. Ele assistia aos ensaios da escola de samba. Mandava fazer churrasco para outros detentos. E ainda bancou reformas em parte da estrutura do presídio. Pausa. Tom seco. Existe uma frase que resume bem esse tipo de situação: para uns, a lei. Para outros, a sugestão de lei. Castor conseguiu, rapidamente, um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, em plena ditadura, numa época em que o ato institucional número 5 havia suspendido boa parte dos direitos individuais no país. Só que, ao desembarcar livre, foi preso de novo, dessa vez pela Justiça Federal, sob acusação de contrabando, e levado para o presídio da Ilha das Flores. Ali, sim, o tratamento foi mais duro, solitária, sem o conforto de Ilha Grande. Mas, mesmo assim, Castor saiu livre cerca de 1 mês depois. E voltou para Bangu para continuar exatamente de onde tinha parado. Em meados da década de 1970, um homem chamado Antonino Salamone chegou ao Brasil fugido da Itália. Ele estava envolvido, segundo investigações, em um atentado contra forças policiais italianas e precisou deixar o país às pressas. Castor o acolheu, e Salamone passou a trabalhar numa das fábricas de tecidos de Castor. Segundo pesquisadores que estudaram esse período, foi esse contato entre o bicheiro carioca e um homem ligado à máfia italiana, que ajudou a moldar uma nova fase do jogo do bicho no Rio. Salamone teria explicado a Castor como funcionava um sistema mafioso de verdade, divisão clara de territórios entre famílias, regras de convivência, e um mecanismo para resolver disputas sem que ninguém perdesse tudo. A partir disso, nasceu o que ficou conhecido como o Tribunal de Drummond, uma reunião informal, mas extremamente poderosa, dos principais banqueiros do jogo do bicho do Rio de Janeiro. Esse tribunal decidia, entre outras coisas, os rumos do jogo na cidade. E, segundo investigações posteriores, também autorizava execuções. Um caso citado com frequência é o de Uchina Cabeça Branca, presidente da Escola de Samba Salgueiro, que teria denunciado manipulação de resultados no jogo do bicho. Ele foi executado a caminho de uma reunião. E a organização que ajudou a estruturar tudo isso teve, segundo as referências históricas, apoio de um ex-militar e ex-policial conhecido como o Capitão Guimarães, figura ligada ao aparato repressivo da ditadura, e que passou a trabalhar diretamente para o esquema do jogo do bicho. Em outras palavras, o mesmo Estado que, em 1968, prendeu Castor de
Andrade tinha, dentro de sua própria estrutura, gente que, anos depois, trabalhava para ele. É difícil pensar em uma imagem mais clara do que significa relação promíscua entre crime e Estado. Ao longo dos anos 1970 e 1980, Castor de Andrade ampliou sua rede de contatos para muito além do submundo. Ele foi pessoalmente chamado pelo então presidente João Figueiredo para ajudar na campanha de Moreira Franco, numa tentativa de impedir a eleição de Leonel Brizola para o governo do Rio de Janeiro. A emissora de televisão dominante na época sempre tratou Castor com uma certa gentileza editorial. Ele era descrito como empresário ou, no máximo, contraventor, um termo que soa quase administrativo, quase like dizer ele estaciona em local proibido. Raramente como criminoso. Castor aparecia com frequência na emissora, era visto como parceiro do Carnaval, afinal, sem a liga que ele ajudou a fundar, não haveria Carnaval organizado para transmitir. Pausa. Tom seco. Vale lembrar, estamos falando de um homem que, na década anterior, tinha sacado uma arma contra um árbitro de futebol em pleno campo. E, ainda assim, era tratado, na grande imprensa, como um empresário do ramo do entretenimento. Há eufemismos, e há eufemismos de elite. No fim dos anos 1980, depois de mais um período preso, vamos chegar lá. Castor percebeu uma mudança importante no cenário do jogo ilegal, a chegada das máquinas caça-níqueis ao Rio de Janeiro. Quem o convenceu a entrar nesse novo mercado foi seu genro, Fernando Inácio, casado com sua filha Carmen Lúcia. A princípio, Castor relutou. E o motivo dessa relutância é, no mínimo, curioso. Segundo pessoas próximas, Castor achava que as máquinas eram um problema. Diferente do jogo do bicho. O jogo do bicho, segundo ele, era algo que uma pessoa jogava uma, duas, três vezes por dia, fazia parte da rotina, como tomar um cafezinho. Já as máquinas caça-níqueis criavam dependência. Vício de verdade. Sim. Você ouviu certo. O maior chefão do jogo ilegal do Rio de Janeiro tinha reservas morais sobre outro tipo de jogo ilegal. É como um traficante de cigarro reclamando que charuto faz mal à saúde. Mas, e aqui mora o ponto sério, Castor não estava errado sobre as consequências. As máquinas, de fato, vieram através de conexões com a máfia italiana. Muito provavelmente com a ajuda do mesmo Antonino Salamone que ele havia acolhido anos antes. E a entrada desse novo produto no mercado criou uma disputa territorial entre a velha guarda de bicheiros, incluindo Castor, e uma nova geração, mais jovem, mais violenta, menos disposta a respeitar os acordos do Tribunal de Drummond. Esse conflito ficou conhecido, na imprensa da época, como a Guerra dos Caça-Níqueis. E é o pano de fundo para o capítulo final da vida de Castor de Andrade. Na virada dos anos 1980 para os 1990, o cenário político do Brasil mudou. A nova Constituição de 1988 deu ao Ministério Público e ao Judiciário uma autonomia que, até então, simplesmente não existia. Promotores e juízes recém-impossados, mais independentes, começaram a investigar o que, durante décadas, tinha sido tratado como assunto resolvido entre amigos. Em 1993, o promotor Luiz Carlos Cafarro reuniu provas contra os principais bicheiros do Rio de Janeiro. O processo foi parar nas mãos da juíza Denise Frossardi, que se tornaria, para os bicheiros, um nome temido. A polícia invadiu a mansão de Castor de Andrade, episódio que ficou conhecido na imprensa como a Fortaleza de Castor. Dentro dela, foi encontrada uma lista. Uma lista com nomes de autoridades, policiais, juízes, políticos, supostamente recebendo pagamentos para manter o esquema funcionando. Castor conseguiu fugir antes da prisão. Foi capturado meses depois, em São Paulo, numa feira de carros. Ele estava com uma barba postiça, tentando se disfarçar. Não funcionou. Ele foi reconhecido quase imediatamente, afinal, era difícil disfarçar. Décadas de fama.
Denise Frossard condenou Castor e outros bicheiros por formação de quadrilha. E, mais uma vez, Castor foi para a prisão. E, mais uma vez, sim, de novo, ele reformou a própria cela. Relatos da época descrevem o espaço como parecido com um motel 5 estrelas, com gastos que, segundo estimativas, equivaliam ao preço de um apartamento. Para boa parte da população do Rio de Janeiro, e até para parte da própria polícia, Castor nunca foi tratado como bandido. O termo oficial, contraventor, carregava um peso simbólico bem mais leve. Era quase um eufemismo de cortesia. Depois de cerca de 2 anos preso, Castor foi liberado. E voltou, onde mais? Para o carnaval, como patrono da mocidade independente de Padre Miguel. Numa entrevista da época, ele falou sobre os anos que tinha ficado longe da avenida. Eu tive, durante os 2 últimos carnavais, motivos óbvios para não frequentar a passarela. Apenas estava me prevenindo. Agora minha situação está regularizada, e posso vir. E completou, sobre o processo, tenho sofrido, nesses últimos meses, calúnias e intrigas dos meus desafetos. Mas a luz da verdade está sempre presente. Vale registrar, dias depois dessa fala, ele já estava de volta às máquinas caça-níqueis, o mesmo negócio que, pouco tempo antes, ele dizia ter receio de tocar. A luz da verdade, aparentemente, tinha horário comercial. Em 11 de setembro de 1997, como contamos no início deste vídeo, Castor de Andrade sofreu um infarto fulminante numa partida de baralho, no Leblon. Ele tinha 71 anos. Seu corpo foi velado na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel. No carnaval seguinte, em 1998, a escola fez 1 minuto de silêncio em sua homenagem, no meio da avenida, durante o desfile. A morte de Castor não encerrou a história. Pelo contrário, abriu uma disputa por herança que envolveu seu filho Paulo, mais ligado ao lado carismático e carnavalesco do pai do que ao comando do crime, seu sobrinho Rogério Andrade, e seu genro Fernando Inácio. Essa disputa se transformaria numa guerra que duraria mais de uma década e custaria várias vidas, inclusive, segundo investigações, a do próprio filho de Castor. Mas essa já é outra história. O que fica, olhando para trás, é uma figura quase impossível de classificar com uma única palavra. Castor de Andrade foi, ao mesmo tempo, um advogado formado que nunca exerceu, mas que usou o diploma como ferramenta de poder. Um torcedor fanático que sacou arma contra um árbitro, e nunca foi sequer expulso do estádio. Um mecenas que financiou samba e futebol, com dinheiro de um jogo ilegal que, segundo estimativas da época, envolvia direta ou indiretamente cerca de 1% da força de trabalho brasileira. Um homem perseguido pela ditadura e, ao mesmo tempo, aliado de figuras do próprio regime. Um chefão de organização criminosa, tratado, por décadas, como figura folclórica e querida. E, no fim, um homem que morreu jogando cartas com amigos, longe das celas, das solitárias, das operações policiais, exatamente como qualquer outro aposentado do Leblon. Talvez essa seja a parte mais desconfortável de toda a história. Não as armas. Não as execuções. Não as celas reformadas. Mas o fato de que, para uma cidade inteira, durante décadas, ele não foi visto como uma ameaça, foi visto como o doutor, como o padrinho, como o seu Castor. E quando alguém é tratado, ao mesmo tempo, como vilão de processo criminal e herói de carnaval, talvez o problema nunca tenha sido apenas a pessoa. Talvez o problema seja o que uma sociedade inteira está disposta a chamar de normal. Se você gostou deste dossiê, deixe seu like. Inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios. E me diga nos comentários, Castor de Andrade foi apenas um produto de seu tempo, ou ajudou a criar um sistema que continua existindo até hoje? Eu sou o Eco.
E este fato ainda está ecoando.